Falando do andamento da CPI dos atos do dia 8 de janeiro, mas no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O nosso comentarista Cláudio Dantas está ao lado de um convidado especial, o deputado distrital Chico Vigilante, do PT, que é o presidente da CPI, a quem eu agradeço demais pela participação. Presidente, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Dantas, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Prós e Contras e peço, por gentileza, que você inicie esse bate-papo com o nosso convidado especial, por favor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Boa tarde, deputado Chico Vigilante. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e fica aberto também para perguntas, Daniel. Deputado, primeiramente a gente tem visto, a CPI já está trabalhando, né? Já vem alguns meses trabalhando de forma intensa. Na verdade, tivemos diversas notícias que saíram justamente das investigações da CPI, inclusive a última delas envolvendo o general Dutra, né, falando da conversa que ele teve com o presidente Lula naquela noite fatídica lá do dia 8, que houve a ordem para desocupar ali aquele acampamento em frente ao quartel do general, e ele explicou que era uma situação bastante delicada. Enfim, eu queria primeiro que o senhor pudesse dar para a gente aí um resumo daquilo que o senhor considera que foi mais importante até agora. O que a CPI do 8 de janeiro aqui no Distrito Federal descobriu de mais importante até agora? E aí, naturalmente, com o contexto de que nós teremos a CPMI do 8 de janeiro sendo instalada na semana que vem na Câmara Federal, e eu imagino que o que vocês descobriram possa também ajudar nas investigações na área federal. Olha, essa CPI aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela foi fruto da vontade de quase a totalidade dos deputados distritais. Quando eu propus, juntamente com a bancada do PT, a criação da CPI, nós somos 3. O pessoal do PSOL e PSB também, uma bancada de 3, também propuseram. E eu trabalhei junto ao presidente da Câmara Legislativa para que a gente formasse uma CPI da Câmara Legislativa e não uma CPI desse ou daquele partido. Isso nós conseguimos fazer com que 23 deputados assinassem, nós somos 24, né? O requerimento de criação da CPI. Eu fui eleito presidente, deputado Hermeto, que é um policial militar, foi eleito relator, e de lá para cá a gente tem trabalhado no sentido de buscar a verdade. Porque o que aconteceu no dia 12, e aí a CPI é para investigar o dia 12 de dezembro de 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023, portanto, o que aconteceu no dia 12 e no dia 8 não foi pouca coisa. Eu tenho ouvido a imprensa dizendo que houve uma tentativa de golpe. E eu tenho afirmado, pelo que nós apuramos até agora, que teve um golpe. O golpe não se sustentou, mas o golpe houve de fato. Porque o que é um golpe? É a ocupação dos palácios, né? Todo lugar do mundo que teve golpe ocupa os palácios, destitui o governo e aí vem seguindo uma ditadura, né? Aqui houve ocupação e destruição dos palácios. Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Portanto, aquilo ali é golpe. Sustentou alguns minutos. Quando restabeleceu-se a ordem no Distrito Federal, quando a tropa de choque passou a ser acionada e tudo, aí desmontaram e restabeleceu a ordem naquele instante. Poderia, naquele dia, ou antes mesmo, ter acontecido uma tragédia terrível. Imagina só, você que conhece bem Brasília, se aquele terrorista que colocou aqueles explosivos em um caminhão com 36 mil litros de querosene de aviação, se aquele caminhão tivesse pegado fogo, explodido ali, aquele fogo desceria, iria para o terminal de combustíveis do Aeroporto Internacional de Brasília, e o Aeroporto Internacional de Brasília teria ido pelos ares. Portanto, centenas, ou por que não dizer milhares de pessoas poderiam ter morrido naquele dia. Nessa sua investigação, a gente teve, de fato recente, que chamou a atenção de toda a imprensa e que, inclusive, acabou incentivando a CPMI aqui do 8 de janeiro, aquelas imagens do GSI com o general Gonçalves Dias ali conduzindo os manifestantes dentro do próprio palácio. Ele deu uma versão, depois essa versão acabou sendo contradita por funcionários subalternos dele, em sindicâncias internas, e hoje esse é um dos grandes focos da CPI, da CPMI que será aberta, que é uma possível omissão ou até algum tipo de participação ali, de conveniência ou de conivência, melhor dizendo, de algumas autoridades
federais com esses manifestantes no sentido de proporcionar de uma destruição maior e isso ser usado politicamente. Essa é a construção da narrativa no caso da investigação que busca investigar justamente a omissão dessas autoridades. Nessas investigações de vocês, vocês conseguiram avançar nesse quesito ou vocês identificaram que isso é um movimento espontâneo ou tem algum mandante? Como é que está isso na CPI aqui do Distrito Federal? Não é espontâneo. A primeira questão que a gente tem que pontuar e pontuar com clareza, não foi nada espontâneo. Eles passaram dias e dias, por que não dizer meses, convocando através de redes sociais, dizendo que era para vir para Brasília para a tomada do poder. Portanto, eles estavam anunciando a tomada do poder. Teve quem financiou aquele acampamento golpista ali nas imediações do quartel-general do Exército. Teve financiadores, e nós já descobrimos alguns. Teve quem financiou a vinda desses ônibus de criminosos aqui para o Distrito Federal. Tem um ponto que a gente está para descobrir de quem foi a ordem para abrir a esplanada dos ministérios naquele dia. Porque a esplanada estava fechada até o sábado, né? A esplanada estava fechada. Portanto, quem determinou a abertura? Tem uma outra questão que a gente já avançou bastante, que é o seguinte: existia um plano, chama de PAI, né, que era um plano de ação para o dia 8. Esse plano não foi cumprido. Estava colocado que teria 600 policiais equipados, treinados e preparados. No dia da ação ali, tinha 200 cadetes, 200 estudantes, não eram nem policiais formados ainda que estavam aqui na esplanada. Portanto, houve toda uma cadeia de erros cometidos. O que nós queremos saber, foi erros premeditados ou foram erros espontâneos, de coisa mal engendrada, de coisa mal feita, de coisa mal planejada? Esse é o grande objetivo nosso para chegar nas pessoas que idealizaram aquilo ali. Tá certo. No início das discussões também tinha uma certa... diziam muito que tinha tido uma briga de poder pelo comando da Polícia Militar. Eu hoje falo quase com certeza de que realmente existia essa briga para a derrubada do comandante da Polícia Militar. Tá certo. Deputado, Daniel, eu queria perguntar, por gentileza, para o senhor se a instalação e o início dos trabalhos de fato da CPMI na próxima semana, a partir de quinta-feira, ao que tudo indica, deve ter algum tipo de impacto no andamento da comissão no âmbito da Câmara Distrital, que já está num outro patamar, né? Vocês já realizaram muitas reuniões, muitas oitivas, muitas convocações foram feitas. De que maneira a realização da CPMI pode impactar nos trabalhos? E queria que o senhor destacasse para a nossa audiência quais nomes ainda devem ser convocados ou convidados. Há informação que Mauro Cid será convidado. O senhor confirma essa informação? Não, Mauro Cid está convocado. Nós vamos só agendar o dia do depoimento dele. Também estão convocados, ou melhor, convidados, porque nós fizemos um entendimento com o comando do Exército. 2 generais estão convidados e irão comparecer. O general Heleno e o general G. Dias, né? Tem um ponto importante, e aí eu queria destacar aqui para vocês esse ponto, que é o comportamento democrático que o Exército Brasileiro está tendo. O general Tomás, que é o comandante do Exército Brasileiro, ele designou o general-chefe da assessoria parlamentar do Exército no Congresso Nacional para ir conversar conosco. Nós tivemos uma excelente conversa quando eles sondaram se era possível a gente transformar a convocação dos generais em convite, com a garantia de que os generais iriam. Eles cumpriram com a palavra inicialmente, com o comparecimento ontem do general Dutra, não é? E tem um ponto importante que eu quero ressaltar aqui nessa entrevista, dita pelo general comandante, o general que coordena a assessoria parlamentar. Palavras dele, segundo ele, é o entendimento do comandante do Exército. Eles querem virar a página. Palavra dele, nós queremos virar essa página, nós queremos ajudar na pacificação do Brasil. Isso é muito importante, o que foi dito por ele, representando o comandante do Exército. Nós queremos a pacificação do Brasil para que esse país volte a gerar emprego, para esse país voltar a cuidar efetivamente dos problemas do nosso povo sofrido. Portanto, isso
para mim, foi assim, o de mais positivo que eu ouvi, porque é você tirar a politicagem de dentro dos quartéis e fazer com que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, passem efetivamente a cumprir a Constituição, que é garantir a questão da soberania nacional, dos ataques externos que poderemos ter e deixar as questões internas da política para os políticos resolver. Isso é muito importante. Tá certo. Dantas, para fechar, a gente tem um minutinho. Quer arrematar? Posso arrematar, sim. Deputado, vocês acompanharam aí essa prisão preventiva do Anderson Torres, vocês ouviram o Anderson Torres em algum momento também. Ele se negou a comparecer, nós convocamos. Isso. E aí o ministro, dependia da autorização do ministro Alexandre de Moraes, o ministro disse que ele poderia comparecer se quisesse. Naturalmente ele não foi. Né? E aí a minha pergunta é justamente em função desse novo regime esse novo regime prisional que ele está, né, com a tornozeleira, ele foi liberado da prisão. Vocês pretendem reconvocá-lo? A CPI vai até setembro. Antes do final da CPI nós vamos convocar o Anderson Torres, porque ele tem muito a explicar. Nós queremos saber por que ele viajou para os Estados Unidos sem passar o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para o Executivo, que era o delegado Fernando, que nos afirmou em depoimento na CPI de que o Anderson Torres não passou o comando para ele, portanto, no dia dos atos terroristas aqui no Distrito Federal, a Secretaria estava acéfala, não tinha um secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Nós queremos saber por que o Anderson Torres fez isso. Apesar dele ter participado da reunião de planejamento na sexta-feira. Exato, participou da reunião de planejamento, viajou para os Estados Unidos, não passou o comando, aí deu no que deu. Perfeito. Ok, a gente segue em contato com o deputado distrital Chico Vigilante, do PT, que inclusive é o presidente da comissão. Quero agradecer demais a sua participação, deputado. Bom trabalho para o senhor, bom fim de semana. E Cláudio Dantas, que continua em contato aqui sempre na programação da Jovem Pan News. Daqui a pouco, inclusive, tem os Pingos nos Is. Até já, Dantas. Grande abraço.